Boa noite, boa noite, boa noite. Sejam todas bem-vindas a mais um programa Mamãe Sem Neura. Dessa vez no litoral de São Paulo, no Guarujá, na casa do vovô Minuano. Para quem não me conhece, eu sou a doutora Ana Leia, eu sou pediatra. E aqui nesse perfil eu te ajudo a amamentar sem dor e a se tornar uma mãe forte e segura para que o seu filho cresça mais saudável. Então, continua aqui comigo na live. Se tiver mais alguém que você ache que precisa desse conteúdo, já vai mandando aviãozinho. Escrevam para mim no chat se vocês têm bebê, que idade tem esse bebê, se você é gestante. E olha só, gente, batam palminhas aí para mim, porque eu tô aqui, ó, conforme combinado, quinta-feira, 8 horas, deixei a família um pouquinho para estar aqui com vocês. Então, mandem suas perguntinhas aqui no chat. Eu vou priorizar as perguntas no ao vivo, mas vou responder as caixinhas de pergunta e, como eu tô de férias, eu vou fazer uma livezinha mais objetiva hoje, mais rapidinha, tá bom? Então, aproveitem vocês que estão aqui para fazerem perguntas. Não percam a oportunidade, porque aqui é como se fosse uma mentoria, como eu já falei uma vez. Eu gosto de responder nos detalhes e é você que sai ganhando. Meninas, em primeiro lugar, eu quero desejar um Feliz Natal a todas vocês. Espero que vocês tenham tido um Natal abençoado, cheio de luz, cheio de esperança. E já vou me adiantando para desejar um 2025 cheio de propósitos, cheio de alegria, cheio de realizações, cheio de saúde. Um 2025 melhor do que foi 2024. Então, vão entrando aqui, deixem aí a idade dos filhinhos de vocês para mim, se for bebê, se for gestante, coloque a idade gestacional. E aí eu tô mandando um linkzinho pro grupo de mães que a gente tem, mães e gestantes, para elas entrarem. E se você quiser fazer parte do grupo de mães e gestantes, vai lá na bio, tá? Clica no link que tá na bio e você pode entrar pro grupo, fala eu quero, e você pode entrar pro grupo de mães e gestantes. Ali eu mando alguns conteúdos, eu aviso quando terão as lives, quando tem caixinha de perguntas, beleza? Então, olha só, quem tiver perguntinha já vai mandando, e eu já vou começar, porque minha família tá me esperando, e aí hoje eu não posso enrolar, tá bom, gente? Vamos lá, olha só. Primeira perguntinha. Doutora, estou perdida aqui com a quantidade de vitamina D para crianças de 2 e 4 anos. Quantas gotas para cada? Boa pergunta, hein? Considerando que a gente está no verão, muita gente indo para a praia, que a melhor forma de absorver vitamina D, embora seja tomando sol, naturalmente, a gente não pode tomar o sol, que é o sol que nos faz absorver mais vitamina D, que é o sol do meio-dia. Então, em geral, as crianças precisam tomar suplementação de vitamina D mesmo. E aí, ó, conforme a perguntinha dela, quantidade de vitamina D para crianças de 2 e 4 anos. Quantas gotas para cada? Então, a gente conta por unidades. A gente conta assim. Bebês, a partir do nascimento até 1 ano de idade, devem tomar 400 unidades de vitamina D. De 1 ano de idade para cima, 600 unidades até os 18 anos. Se você não quiser errar, é isso. 400 unidades até 1 ano, 600 unidades a partir de 1 ano até a idade adulta. Porém, a gente sabe que a partir da adolescência, lá 11, 12 anos, a criança, o indivíduo, já pode tomar 1000 unidades de vitamina D por dia. Então, esses 3 números, para mim, são referenciais: 400, 600 e 1000. Assim você nunca erra, ou seja, 400 até 1 aninho, 600 a partir de 1 aninho e 1000 unidades a partir dos 12 anos. Beleza? Então você fica com 600 unidades de 1 aninho até os 12 anos, tranquilamente. A partir dos 12 você já pode dar 1000 unidades para todo mundo, adolescente, jovem e idoso. O que mais que eu quero lembrar? Em geral, a vitamina D, as unidades, ela vem por gota. Então você tem apresentações de 200 unidades por gota, 400 unidades por gota, 1000 unidades por gota,
2.000 unidades por gota. Então, vocês têm que ficarem ligadas no seguinte aspecto. Às vezes o pediatra prescreve lá, para um bebezinho recém-nascido, 2 gotas de vitamina D, 200 unidades por gota. Vocês, mães, têm que ficar muito atentas. Por quê? Porque muitas vezes, eu já vi isso acontecer no meu consultório várias vezes, você vai à farmácia e o farmacêutico te dá a vitamina D, que é 2.000 unidades por gota. Você acaba dando uma dose muito alta de vitamina D para o seu bebezinho recém-nascido, porque ele não olhou direito. Ao invés de ele dar 200 UI, ele não viu, ele te deu 2.000 UI por gota. Então fiquem atentas com isso, porque a vitamina D, a dose terapêutica, a dose profilática, ela é muito próxima da dose tóxica, principalmente em crianças. A vitamina D em excesso também faz mal. A falta a gente sabe que faz mal, mas o excesso também. Então, respondida a perguntinha, criança 2 anos, ela pode tomar 600 unidades, que é o mesmo de uma criança de 4 anos, 600 unidades. A dose que dá certo para essas duas crianças, a concentração, a apresentação seria essa de 200 unidades por gota. Aí você daria 2 gotinhas para cada criança, para não ter erro, tá? Para não ter erro. 2 não, 3, né? Falei que são 2 e 4 anos, 600 unidades, 3 gotinhas para cada criança, tá bom? 3 gotinhas da vitamina D de 200 unidades por gota na apresentação, beleza? Então é isso. Segunda perguntinha. Vamos lá. Você tem aqui ao vivo. Tá, bora lá. Segunda perguntinha, olha só. Minha bebê de 3 meses está chorando mais e acordando mais vezes. É normal? Eu conheço essa mãezinha que me perguntou isso. A bebezinha dela mama só leite materno. É lindinha, gordinha, tá? E é o seguinte. Bebê de 3 meses que não estava chorando tanto, passou a chorar mais, acordar mais vezes à noite. Pode ser normal, sim. O que acontece muitas vezes nessa fase do bebê, que ele volta a acordar à noite, volta a chorar mais? Ele pode estar passando ou por um salto de desenvolvimento. Então esse bebê, conforme ele vai desenvolvendo, vai adquirindo novas habilidades, começa a ter 3 meses, você já espera sorriso social, que esse bebê já esteja sustentando o pescocinho. Quando você coloca no tummy time, ele fica mais tempo, ele sustenta bem a cervical, sustenta bem as costas. Tem alguns bebês que já fazem algum movimento para rolar. Então, esse bebê ele começa adquirindo essas habilidades, isso muda o padrão de sono desse bebê. Então, essa é uma das causas. Uma outra causa de aumento nos despertares noturnos, principalmente, e às vezes aumento no choro, é o quê? A crise transitória da lactação, que pode estar acontecendo com a mãe e que é totalmente normal. O que significa isso? Crise transitória da lactação. Essa crise transitória da lactação, ela é uma necessidade aumentada do bebê de leite materno, porque ele entrou numa fase onde ele está crescendo e ganhando peso muito rápido. E aí ele demanda muito mais leite da mãe. E aí o organismo materno precisa se adaptar a isso ainda, a esse estirão de crescimento desse bebê nessa fase. Então, é como se o corpo da mãe ainda não tivesse alcançado a demanda do bebê. E aí, esse bebê começa a chorar, fica alguns dias assim, pode ficar mais ou menos 7 a 10 dias desse jeito. Só que, conforme ele mama e a mãe vai colocando no peito mais vezes, de 2 a 3 horas, ela vai aumentando a produção também. O organismo da mãe vai entendendo que esse bebê está precisando de mais leite e ela começa a aumentar a produção também. Então, isso é totalmente normal. A crise transitória da lactação, ela pode começar a acontecer a partir do 2º mês de vida e ir até o 6º mês. Tá? Alguns bebês passam por isso um pouquinho mais novinhos, 2, 3 meses, mas ela pode acontecer até o 6º mês. Tá? Então, é muito normal acontecer isso. Então, a causa desse choro pode ser isso também. Outras causas. Refluxo. A gente não pode esquecer do refluxo. Então, vale a pena a gente lembrar dessa causa. O refluxo, o bebê, ele tende a chorar mais, ficar mais irritado quando é colocado na posição deitada.
depois que mama, ele pode ficar irritado ou durante a mamada. E esse bebê às vezes regurgita mais, às vezes não. Então, ganho de peso nem sempre é um sinal muito confiável de doença do refluxo gastroesofágico, porque tem bebês que ganham peso muito bem, tem refluxo oculto e eles têm uma irritabilidade excessiva, às vezes tem quadros de tosse, chiado no peito e não tem alteração na curva de peso e nem tem apresentação de vômitos. Então esse é um diagnóstico um pouquinho mais complicado quando o bebê tem refluxo oculto. Mas nesse caso aqui dos 3 meses, o mais comum mesmo, se acontecer, são essas duas coisas que eu falei: salto de desenvolvimento e crise transitória da lactação. Um bebê que vinha vindo muito bem e começa a acontecer isso, a gente tem que lembrar desses 2 fatores. E lembrar de um outro fator também, que é o quê? Será que mudou a rotina? Essa mãe está mais estressada? Mudou a rotina? Mudou a casa? Mudou o local onde esse bebê passa a maior parte do dia, faz a rotininha dele? Isso também pode ser uma das causas, tá? Então, se isso não melhorar dentro de 7 dias, vale a pena procurar o pediatra para ser examinado, para fazer uma anamnese mais bem feitinha com relação a isso, beleza? Deixa eu ver se tem perguntinha aqui. Boa noite, pessoal. Feliz Natal, viu? Bora lá, outra perguntinha. Olha, essa pergunta é boa, tá? Ó. Quanto tempo após a gestante tomar vacina contra bronquiolite, ela passa os anticorpos para o bebê? Então, vamos lá. Vacina para bronquiolite. Por enquanto, no SUS, você só tem para gestantes, para bebês que nascem prematuros, para gestantes somente no privado, no sistema privado. A orientação da Sociedade Brasileira de Pediatria, da Sociedade Brasileira de Imunologia, da FEBRASGO, que é a Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia, é que essa gestante receba a vacina entre 32 e 36 semanas de gestação. Por quê? Porque qualquer vacina no nosso corpo, principalmente essas que induzem a produção de anticorpos, como é o caso da vacina contra o vírus sincicial respiratório, que é o vírus da bronquiolite, demora mais ou menos 14 dias para fazer essa imunidade. Demora mais ou menos 14 dias para haver toda essa produção de anticorpos. Por isso, inclusive, que é recomendado que a vacina seja feita aí nesse período entre 32 e 36 semanas de gestação, porque assim, se esse bebê nascer aí por volta de 38 semanas, que é considerado já um bebê de termo, ele já está com a imunidade pronta, porque assim que a mãe está com seu sistema imune todo pronto e respondendo à vacina, a aplicação da vacina, isso acontece depois de 2 semanas, o bebê ele já recebe essa imunidade imediatamente. Então, conforme a mãe está fazendo anticorpos contra o vírus sincicial respiratório, o bebê está recebendo isso pela placenta. Quando que a mãe termina de produzir esses anticorpos de forma contundente, adequada, completa? Depois de 2 semanas da vacinação. Então esse bebê vai estar completamente imunizado após 2 semanas da vacinação da mãe. Então, por isso que é indicado nessa fase da gestação. E ele vai estar imunizado, em geral, ele permanece imunizado até o 6º mês de vida, tá bom? Lembrando que a bronquiolite é uma doença viral causada pelo vírus sincicial respiratório, que no adulto, no jovem imunocompetente, que não tem nenhum problema de imunidade, na criança maior, não causa nenhum problema além de um resfriado. Em geral, o vírus sincicial respiratório causa sintomas de resfriado em pessoas imunocompetentes, mas em bebezinhos novinhos, em geral até 2 anos de idade, e quanto mais novo o bebê, a resposta imunológica é mais deficiente e aí a doença se manifesta de forma mais agressiva. E aí nesses bebês o que a gente tem é um quadro de, em geral, tosse com insuficiência respiratória, chiados no peito, febre. O bebê em geral tá em bom estado geral, porém começa a sofrer com desconforto respiratório. E muitas vezes necessita internação e necessita suporte com oxigênio terapia, porque não há um tratamento específico.
A única coisa que você tem a fazer é dar suporte, muitas vezes dentro do hospital, com oxigênio mesmo. Alguns bebês evoluem de forma mais grave, fazem pneumonia, precisam ser entubados, acaba precisando entrar com antibióticos, mas a gente sabe que não há um tratamento específico para a bronquiolite, para o vírus sincicial respiratório. Por isso que agora a gente tem como, pelo menos, prevenir essa doença com a vacina, tá certo? Então, é isso, né? Deixa eu ver aqui, que apagou. Tá, então os anticorpos passam para o bebê conforme a produção de anticorpos na mãe, os anticorpos vão passando para o bebê, essa produção ela se completa depois de 2 semanas da vacinação na gestante. A gestante é vacinada, quando esse bebê nasce, ele já está todo prontinho, já está imunizado, porque a gente espera que essa gestante tenha se vacinado até a 36ª semana, que é antes do bebê nascer. Então quando ele nasce, ele já está imunizado, tá bom? O que mais? Deixa eu ver essa aqui. Bom, essa aqui, ó. Meu bebê nasceu de 34 semanas, muito pequeno, mas está bem. Ele pode ter problemas no futuro? Olha, boa pergunta essa, hein, ó. Meu bebê nasceu de 34 semanas, muito pequeno, mas está bem. Ele pode ter problemas no futuro? Ela deve estar se referindo a problemas de saúde, doenças. E se ela considerou que esse bebê está bem, provavelmente, apesar de ter nascido prematuro, não deve ter sofrido nenhum tipo de insuficiência respiratória. Deve ter sido um nascimento que foi tudo bem, esse bebê nasceu bem, teve aquela notinha que a gente chama de Apgar, deve ter tido uma boa nota. Então o Apgar de 5º minuto desse bebê deve ter sido um 10, provavelmente, ou 9. Se precisou de alguma coisa, pode ter sido só um suportezinho ventilatório ou de oxigênio, que em geral nessa idade gestacional hoje, a gente sabe que os bebês vão muito bem, obrigado. Mas ela falou, 34 semanas, nasceu muito pequeno. Que pequeno é esse? Né? Então, 34 semanas, que peso tem esse bebê? O que a gente sabe hoje em dia? Essa pergunta é muito boa, por quê? Porque a maioria das mães acreditam que pelo seu bebê ter nascido prematuro, a tendência é que ele vai ser sempre pequenininho e magrinho no decorrer da vida. E é bem pelo contrário, tá? Bebês que nascem com peso abaixo de 2,5 kg, eles têm uma tendência maior no futuro de terem problemas como pressão alta, obesidade, problemas renais, osteoporose. E eu vou explicar o porquê disso para vocês. Mas os estudos já demonstram a relação entre baixo peso ao nascer, baixo peso a gente considera peso abaixo de 2,5 kg, e doenças no futuro. Existe uma teoria que foi desenvolvida através de pesquisas de um médico inglês, lá em 1986, e ele desenvolveu uma teoria que, se não me engano, chama teoria da fome fetal e obesidade adulta, tá? Tem um nome, é teoria da fome fetal e obesidade no adulto, lá em 86. O nome desse cientista é David Barker, e ele percebeu, ele fez um estudo, se não me engano foi um estudo retrospectivo, que levava em consideração mulheres lá da Segunda Guerra Mundial, gestantes, passavam fome, e aí os seus bebezinhos nasciam com baixo peso, nasciam pequenos ou prematuros, e foram acompanhando essas crianças no decorrer da vida, e perceberam que os filhos dessas mulheres tinham uma tendência maior de desenvolver doenças futuramente, obesidade, coração. E por que isso? Porque é como se o organismo dessa criança já tivesse que fazer reservas para se proteger de faltas que ele já vem sentindo dentro do útero materno. Então, seja por qual razão for, se esse bebezinho não estiver crescendo adequadamente dentro do útero materno, e às vezes isso acontece porque a gestante tem pressão alta, pré-eclâmpsia, que mais? Não tem uma nutrição adequada, então uma gestante que tem uma nutrição muito ruim, tá? Que está muito abaixo do peso. É como se essas crianças, pela restrição nutricional que sofrem dentro do útero, o organismo deles cria uma memória de reserva. E aí
após o nascimento, a tendência é que o corpo mantenha isso futuramente. Para quê? É como se fosse uma defesa. Se eu não sei quando eu vou receber o alimento, eu preciso fazer reserva. E aí é isso que acontece em geral com crianças baixo peso. Elas podem desenvolver, tem mais facilidade para desenvolver obesidade, pressão alta, problemas cardíacos. Por quê? Porque todos os órgãos do corpo desse bebezinho sofrem com essa restrição de nutrientes. Então todos os órgãos tendem a funcionar de forma inadequada, poupando energia, né? Mas doutora, significa que porque o meu bebê foi prematuro ou o meu bebê nasceu pequeno, ele vai ter isso futuramente? Não significa. Se ele tiver um estilo de vida saudável desde o nascimento, você tendo essas informações e der exemplo, e seu bebê adotar um estilo de vida saudável no decorrer da vida, é lógico que ele se livra de muitos fatores que podem piorar a saúde dele futuramente. Então, isso não é uma regra 100% fechada. Tem como a gente melhorar isso, né? Então, por isso também que a gente fala tanto da importância dos 1000 dias de vida para as crianças. O que é os 1000 dias de vida? É o momento desde que a mãe sabe que está grávida, quando esse bebezinho é implantado o embrião ali, até os 2 anos de vida dessa criança. Esse é o momento mais delicado, mais importante da vida de qualquer ser humano. São os primeiros 1000 dias, que vai desde a gestação até os 2 anos de idade. Porque também, por esses fatores que eu já mencionei, onde a gestação, onde a nutrição materna, o emocional materno, tudo isso vai interferindo na formação do organismo desse bebê, até no desenvolvimento cerebral. E após o nascimento, outros fatores que vão continuar interferindo no desenvolvimento cerebral, como por exemplo nutrição, afeto, amor, atenção, tudo isso favorecendo que esse bebê desenvolva de forma adequada e incluindo aí o leite materno. O leite materno tem substâncias, ácidos graxos, que não há em outro leite, porque ele é espécie específico, que favorecem o desenvolvimento dos neurônios dos bebês. Por isso que, como se sabe, o desenvolvimento cerebral ele é ótimo, ele é máximo até os 2 anos de vida, a formação da arquitetura cerebral. Por isso que se recomenda também que as mulheres tentem amamentar até os 2 anos. Mas a gente sabe que mulheres que amamentam pelo menos até 1 ano, esses bebês, se tiverem em condições ideais de educação, de convivência familiar, com condições ideais emocionais, eles têm o QI 3,7 pontos acima de bebês que não mamaram e que estão sujeitos às mesmas condições. Por isso que eu falo tanto do aleitamento materno. Mas doutora, significa que porque o meu bebê não mamou no peito, ele vai ter um problema de QI, ele vai ser menos inteligente? Não, porque tem outros fatores que interferem na inteligência. E um deles é o estímulo parental, o estímulo que os pais dão, a forma como os pais criam, como os pais educam, a alimentação dessa criança. Então, são vários fatores. Então o que eu estou dizendo é que se você pegar crianças, sujeitarem elas aos mesmos fatores, ao mesmo ambiente, à mesma alimentação, ao mesmo tudo, carinho, amor, afeto, ao mesmo tudo, e você tiver só que nesse grupo, aqui mamaram, aqui não mamaram, esse grupo que mamou vai ser mais inteligente sim, tá, gente? Tem como negar. E eu tô falando isso, não é porque minhas filhas mamaram até 1 ano, não, minhas filhas não mamaram até 1 ano, tá? Mas eu sou obrigada a dar essa informação pra vocês, porque isso é uma informação de saúde pública. Isso aqui é uma informação que é ouro para as mães. Então, eu não tinha conhecimento disso na minha época, eu trabalhava demais e eu apesar de ter sofrido para conseguir amamentar, eu ultrapassei essa fase, consegui amamentar minhas filhas, só que não consegui levar até 1 ano, por causa do quê? Trabalho, falta de tempo, estresse, e tudo isso foi tomando conta da vida e eu não consegui amamentar até 1 ano. Mas hoje eu preciso dizer que se eu pudesse voltar atrás, eu tentaria fazer muita coisa diferente, inclusive tentar segurar a amamentação pelo menos até 1 ano.
Então, por isso que eu falo tanto disso aqui, mas gosto sempre de deixar claro que eu não acho que a amamentação é sinônimo de amor, tá, meninas? Eu não acho isso, não. Eu acho que a amamentação é sinônimo de resistência, resiliência. A mãe pode amar muito seu filho, muito, e ela não amamentar não quer dizer que ela não ame, não. Mas às vezes a mãe que conseguiu manter a amamentação, ela foi mais resiliente, ela foi mais resistente, ela suportou mais dor, ou ela passou por mais desafios e tentou e conseguiu manter a mente mais tranquila, mais equilibrada de alguma maneira. E isso tem muito peso na manutenção da amamentação, a sua resiliência, a sua força mental. Então isso também é importante, tá? E, bom, nosso tempo tá acabando, meninas, deixa eu ver, nanã. Hã? Hoje é a última do ano. Ah, hoje é a última live do ano, verdade, gente, olha só. Última live do ano, já respondi todas as perguntinhas, mas eu preciso sair porque minha família tá me esperando. Obrigada a vocês que compareceram, que estiveram aqui comigo. Não esqueçam, se quiserem fazer parte do grupo de mães, entra lá no link da bio. Você vai receber, assim que eu sair daqui de férias, vocês vão receber mais conteúdos, tá? Preencham as caixinhas de pergunta. E é isso, pessoal. Desejo a vocês um feliz ano novo, um 2025 cheio de saúde, alegria, força, esperança e confiança, confiar que o cara lá de cima tá cuidando de tudo. A gente faz a nossa parte aqui, a gente dá o primeiro passo e ele coloca a ponte. E é isso, e o que vem pra gente, a gente tem que entender, eu tô tentando aplicar isso na minha vida, o que vem pra gente é pra aprendizado, é pra gente aprender, é pra gente evoluir, seja bom, seja ruim, a gente não pode se deslumbrar muito com o que acontece de bom na nossa vida, mas o que vem às vezes de ruim a gente tem que tentar usar para melhorar, para evoluir de alguma maneira, aprender de alguma maneira. E nós que somos mães sabemos muito bem disso, né? Às vezes você está numa fase que está muito boa, daqui a pouco vem outra, não está tão boa assim, e é isso, tá bom? Olha, desejo a todos vocês um feliz ano novo, um beijão, abração e até quinta-feira que vem, tá bom? Vou dar um jeito de estar aqui de novo, então manda pergunta. Beijo!